Olá, eu sou a professora Mariana Lima, da Escola Maria Cecília, localizada no município de Surubim. E hoje eu irei falar um pouco sobre os povos tradicionais, uma aula voltada para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Inicialmente, vamos lá saber quem são esses povos tradicionais, quais são as comunidades onde eles vivem e tudo mais, tá? Então, primeiramente, há uma grande sociodiversidade entre esses povos tradicionais. Então, eu escolhi como primeiro povo para falar os indígenas, o povo originário do Brasil, que antes mesmo de europeu, de outros povos chegarem aqui, eram realmente os indígenas que já estavam. Depois elenquei como povos tradicionais os quilombolas, tá certo? Os seringueiros, também os castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidades do fundo de pasto, faxinalenses, vou explicar para vocês, os pescadores artesanais, as marisqueiras, os ribeirinhos, temos também os varjeiros, as caiçaras, os praieiros, os sertanejos, os jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros. Eu coloquei mais diversos outros para vocês no slide que eu já enviei. Então, esses povos tradicionais, minha gente, eles tiveram um papel crucial e tem papel crucial até hoje na história do nosso país, tem papel crucial na produção de certas iguarias, tá certo? Então, realmente, nós precisamos conhecê-los, tá? Quem foram os seringueiros e quem são os seringueiros? Quem foram os quilombolas e quem são os quilombolas, tá? Então, é isso mais ou menos que a gente precisa aprender. Esses grupos, como um todo, eles ocupam e usam de forma permanente ou temporária territórios tradicionais e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Ou seja, para ser um povo tradicional, é necessário seguir essas diretrizes. Para ser um grupo tradicional, é necessário ocupar um território permanente, como, por exemplo, o território do sertão. Aí você ocupa aquele território, você se estabelece lá, você trabalha com a terra, você trabalha com a natureza em si. Então, você vai ser um povo tradicional do país. Aí você é um seringueiro, mora lá na Amazônia, tá certo? Você vive daquilo, vive realmente do seu trabalho com a natureza e com aquele território. Então, você é um povo tradicional do Brasil. Vou citar outro exemplo. Você é pescador. Você vive da pesca, você precisa da natureza, tudo que realmente você faz é com a interação com a natureza e com o território brasileiro. Então, você é um povo tradicional, você faz parte dos povos tradicionais do Brasil. Dá para entender agora? Então, para isso, são utilizados conhecimentos, inovações e práticas geradas, transmitidas pela tradição. E realmente, né? Quando a gente pensa, aquele pescador, ele faz igual o pai fazia. Então, passou de geração para geração, gerando uma tradição na família. Acaba que vai formando a família toda de pescadores, a família toda de seringueiros, a família toda de sertanejos, a família toda indígena. Então, vai passando de geração para geração e forma essa tradição. No slide posterior, eu coloquei o estabelecimento pelo decreto do número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, onde os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso daqui é um decreto que regulamenta os povos tradicionais, tá certo? Então, os povos tradicionais, eles são regulamentados em nosso país. Existe um decreto que regulamenta esses povos tradicionais, tá certo? Então, eles são assegurados pelas leis. Então, os indígenas são povos tradicionais, sim, é assegurado pelas leis. Os seringueiros são, sim. Por quê? Porque eles vivem em um território que depende da natureza, que cria suas tradições, a sua religião, a sua economia, toda a sua vida está voltada para aquele território. Por exemplo, o pescador está voltado para a sua pesca, o seringueiro está voltado para a extração,
Vamos lá pensar mais, os sertanejos voltados para a criação de animais e assim sucessivamente. Como vocês viram, há políticas públicas, ainda que poucas, né, voltadas para os povos tradicionais, né? Um exemplo disso foi o decreto 6.040 do dia 7 de fevereiro de 2007, que eu falei anteriormente para vocês, tá certo? E regulamenta realmente esse desenvolvimento das comunidades tradicionais em nosso país, tá certo? Do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente traz principalmente a questão de relatórios anuais sobre como essas comunidades estão trabalhando, né? Traz também a publicidade das informações do interesse público voltada à questão do desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais. Claro, vocês sabem que eu estou falando do Ministério do Meio Ambiente. Mas é isso, saber que existe comunidades tradicionais do Brasil, povos tradicionais que são importantes. E o que realmente fomenta esses povos tradicionais é a sua forma de viver, a sua cultura, a sua tradição, né? Viver realmente trabalhando com a natureza, com um desenvolvimento sustentável também. E é necessário se ter políticas públicas, né, que cuidem desses povos indígenas. E também o aparato do Ministério do Meio Ambiente, como foi mostrado, como foi dito para vocês. Abraço!